E aí, essa galera, eu tô vindo aqui fazer um vídeo rapidinho sobre o tweet que eu fiz dia primeiro, se eu não me engano, e que até agora tá rolando, se eu não me engano, também teve cerca de 4 milhões de impressões. E aí eu acabei percebendo como as pessoas realmente se incomodam com letrinhas numa tela, né? Então poderia começar aqui esse vídeo dizendo que aquele foi apenas um teste para medir os níveis de analfabetismo entre a bolha comunista do Twitter, mas não. Eu coloquei lá que era fim, né? É porque realmente para mim aquilo é uma questão primária, básica. Então vamos lá, né? Improvisei esse cenário aqui porque eu me mudei há pouco tempo. Tô sem lugar de estudo ainda direito e esse som maravilhoso, né? No sábado de manhã, vamos ter que se virar com isso mesmo. Mas vai ser rapidinho também, só para deixar os pingos nos is, né? Porque eu acho que, não sei, se alguém se diz marxista e não compreendeu questões fundamentais, né, essenciais da teoria marxista, então é. Então teve muita repercussão, né? Muita gente me xingando, muita gente fazendo piada, né? Outras pessoas fizeram a discussão lá, né? Vi alguns momentos, algumas pessoas se matando lá para defender monogamia, outras pessoas se matando do outro lado para falar o contrário. Enfim, eu não tive muito tempo porque eu fiz o tweet, acho que dia primeiro, né? Aí no dia 2 eu já tinha uma mesa para participar, eu passei o dia fora, eu tenho 2 filhos para criar. Então não tive muito tempo para acompanhar, mas o que eu vi, eu ri pra caramba. E fiquei preocupada. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para deixar as coisas esclarecidas aqui. E é isso. Então vamos, muita gente eu vi lá falando sobre o livro do Engels, né? Então eu vou acabar me restringindo a essa leitura desse livro, né? Que já faz séculos que eu devo ter lido. Não sei nem por onde é que andam minhas anotações, mas eu acho que o básico dá para desenrolar. Então a gente tem que parar para pensar que naquele texto, né, Engels faz uma recuperação do desenvolvimento, né, o surgimento da família burguesa a partir da diversificação dos modelos de relacionamento com o desenvolvimento, né, da sociedade. Então ele fala das sociedades primitivas, níveis inferiores, superiores, e aí a gente vê que em certo grau de desenvolvimento dessas sociedades primitivas, para evidenciar que em certo grau de desenvolvimento, né, com o surgimento de técnicas como pecuária, agricultura, em que foi possível que o homem se fixasse, né, no seu local de moradia, isso possibilitou que os homens, né, especificamente aqui os homens, pudessem acumular os frutos do seu trabalho, porque aquela altura, a divisão do trabalho é feita através da divisão sexual do trabalho, né? Então as mulheres, elas ficavam muito mais restritas àquele âmbito familiar, domiciliar, e os homens, eles tinham uma certa margem de deslocamento espacial. E aí, com o desenvolvimento, né, dessas relações, foi possível que os homens desenvolvessem técnicas de agricultura, de pecuária e por aí vai, que possibilitassem, né, que eles ficassem fixados no seu local de moradia. Existem até alguns estudos, né, no próprio campo feminista que problematizam essa leitura, dizendo que as mulheres também tiveram participação, né, no desenvolvimento da agricultura, da pecuária e por aí vai, mas isso é outro assunto que a gente pode também discutir posteriormente. Enfim, o que vale dizer aqui é que é o fundamento para o surgimento da propriedade privada, né? Então, o desenvolvimento da propriedade privada, né, tem um impacto muito grande nas formas de se relacionar em sociedade, né, e na família, consequentemente. Inclusive, Engels fala que a mulher está para o homem, assim como o proletariado está para a burguesia, né? E por que ele diz isso? Porque com o surgimento dessa propriedade privada, né, os homens passam a ter bens, a ter essa propriedade privada, né? Então, aquele domínio matriarcal que predominava até ali, né, porque os filhos eram reconhecidos pela linhagem materna até então, né? E após o surgimento da propriedade privada, essa linhagem passa, né? Claro que isso é um processo. Então, a partir da necessidade, né, de colocar a herança dessa propriedade privada para frente, né, garantir ali a herança geracional
entre o filho e o pai, foi necessário que o domínio patriarcal se impusesse sobre as relações matriarcais, né? Aliás, sobre a linhagem matriarcal que predominava até então. Então, a monogamia ela surge como uma forma de assegurar que essa herança ela vai ser transmitida de pai para filho, de família para família, de geração para geração, e por aí vai. Então, vale ressaltar aqui que a monogamia ela não surge com a propriedade privada. A monogamia, assim como outras formas não monogâmicas de se relacionar, elas são anteriores ao próprio capital, porque ali nessas sociedades primitivas existiam casamentos entre grupos, né? Existiam vários tipos de relacionamento. Só que o que é que acontece? A propriedade privada ela muda tudo, né? E aí, com o desenvolvimento, com a complexificação da sociedade, né, até chegar ao capitalismo, rola muita água. Mas qual é o X da questão? É que a partir do momento que o capital, né, se consolida como sistema, ele acaba racionalizando a monogamia, né, institucionalizando a monogamia como o modelo familiar burguês de se relacionar. O que é que diz, né, a concepção burguesa de família? Que o núcleo familiar tem que ser composto por mãe, pai e filhos. Uma coisa cis heteronormativa, não tem mistério nisso, né? E as mulheres assumem aí aquele combo do cuidado com a casa, com os filhos, os cuidados domésticos, né? O que acaba também gerando uma dependência financeira em relação ao marido, porque se essa mulher ela não pode ter uma vida fora de casa, ela não pode trabalhar, ela não pode ter inclinações individuais, né, para desenvolver em sociedade, então a vida dela é restrita ao lar, ao marido e aos filhos. Né? Simplesmente isso. A exclusividade sexual romântica, né, no caso, serve para consolidar, para amarrar esse combo da família, do ideal de família burguês. Então, quando eu estou falando aqui de monogamia, eu não estou nem pensando nessas questões de traição, de ficar com 30 pessoas ao mesmo tempo, enfim. Porque a traição, se a gente parar para pensar, sempre foi legalizada para os homens, não só legalizada, como incentivada, né? E as mulheres, se ela for casada, tiver um relacionamento e olhar para o lado, ela já está sendo apedrejada pela sociedade. E eu não preciso dizer isso aqui, que isso é um conhecimento comum, né? E aí, apesar dessa também ser uma questão que a gente poderia levar à frente, né? Porque implica sofrimento psíquico das mulheres, né? Traumas, dependência emocional, desenvolvimento de doenças emocionais, né? Psicológicas, assim também como a transmissão de ISTs e, né? Várias outras questões. Mas o ponto aqui não é esse, né? A questão é entender como a monogamia ela está fundamentando na sociedade de classes a opressão feminina. Então é isso, né? No contexto capitalista, que é o que a gente vive, a monogamia está fundamentada materialmente na opressão feminina. Ponto final, queridos. Não adianta chorar, espernear, dizer que a monogamia, eu adoro a monogamia, eu sou monogâmica. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente sabe que o capital ele não parou de se desenvolver ali no século XIX, né? Então, ao longo do século XX e até então, ele vem se desenvolvendo e se complexificando cada vez mais. E isso também inclui, né, a complexificação dos seus mecanismos de dominação. E aí a gente pode pensar, porque realmente, né, eu defendo essa tese, que o patriarcado, como instituição, ele não existe mais no capitalismo. Está muito claro, inclusive no manifesto, né, se não me engano, naquele texto do Engels sobre a condição da classe operária na Inglaterra, também fala, todos os textos, né, marxianos falam sobre o fim das relações patriarcais no capitalismo. Né? O patriarcado ele não existe mais. Ok, massa. Outras pessoas também poderiam dizer que essa questão da monogamia é algo de uma preferência individual, principalmente, né, esse povo da bolha comunista do Twitter. E não é bem assim, vou explicar por quê. Porque não importa que o patriarcado, aliás, importa, né, que o patriarcado não exista mais, mas nem por isso, nem porque ele não existe mais como instituição, que suas marcas foram apagadas da história, né? Muito pelo contrário, ele deixa suas marcas nas relações sociais de várias maneiras, né? Essas marcas elas aparecem de várias formas variadas. Então, só um exemplo, experimenta você aí fugir do ideal
monogâmico de família, né? Do modelo burguês de família. Quem foge a esse modelo e a essa regra sabe muito bem do que eu estou falando. Vou dar um exemplo aqui das escolas, né? Que é um meio através do qual a instituição que promove, né, a socialização dos indivíduos. Um casal homoafetivo que tenha um filho, né? Que tenha filhos, e esses filhos participam das atividades escolares, com certeza, eu dou minha cara a tapa aqui, para qualquer um bater, se esses filhos, eles não sofrem represálias, né, dos coleguinhas, de professores, de funcionários. Com certeza essas crianças vão escutar muitas piadas em relação à família deles, né, vão se sentir deslocados, estranhos, sentir que não fazem parte desse mundo, porque realmente, né, relações diferentes, né, do modelo burguês, não cabem nessa sociedade. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro. Então, o que é que acontece? Por mais que não exista o patriarcado no sentido estrito da palavra, né, da questão, a tese de inferioridade feminina, ela continua de pé, minha gente. Continua de pé. E não é só no nível do pensamento, não. Porque a ideologia, ela se converte em materialidade, né? Então, existem desdobramentos materiais concretos na vida das mulheres por conta dessa tese de inferioridade feminina, né? Que acaba dando fundamento ideológico, né? A subalternidade das mulheres na sociedade de classe. Porque é ela que sustenta, né? A opressão feminina, que é uma arma, é um instrumento para potencializar a exploração da força de trabalho feminina. É por isso que se explica que as mulheres recebem os piores salários, ocupam os piores cargos, né, na estrutura produtiva, estão num lugar de vulnerabilidade social muito maior em relação aos homens, porque é uma posição que elas ocupam estruturalmente em relação aos homens de sua classe, e por aí vai. Então, o que é que acontece? Apesar do patriarcado não existir mais enquanto instituição, porque não é exigido em lei, né? Não existe nenhuma lei que a mulher ela deve casar com um homem, que ela deve ter tantos filhos e que ela deve ser monogâmica. Vou dar o exemplo mesmo da minha família, né? Minha mãe teve eu tenho mais 4 irmãos, e aí eu e meu irmão mais velho somos filhos de um pai, meus 2 irmãos do meio são filhos de outro pai, e o meu irmão mais novo é filho de outro pai. Então, por mais que o patriarcado não exista enquanto instituição no seu sentido estrito, né, eu acho que existe uma subestimação do papel da monogamia nesse contexto. Porque por mais que não esteja inscrito em lei, né, que as mulheres devem ser monogâmicas, que elas devem ter um marido só e tudo mais, eu mesma cresci com certo até receio, né, de falar que tinha 4 irmãos. Eu lembro que era assim constrangedor algumas vezes falar que eu tinha 4 irmãos, e aí algumas pessoas, porque as pessoas perguntam, né, e seu pai e tudo mais, e o pai de seus irmãos. Então sempre houve ali um certo incômodo, né, tanto o meu como das pessoas, né, eu por perceber que as pessoas se incomodavam, ou sentiam alguma coisa, estranhavam de alguma maneira que minha mãe fosse mãe solteira, né, como falam, e tivesse tantos filhos, nova como ela é, e ainda de pais diferentes. Então isso causava um certo constrangimento que eu percebia. E foi uma questão um pouco complicada, né, de falar. Mas enfim, hoje em dia eu entendo o porquê desse incômodo, né? E é por isso que eu tô falando isso aqui. E aí a gente tem que ver que essa monogamia, ela continua cumprindo um papel muito importante como sustentáculo da própria ideologia burguesa, né? Que, como eu falei, não é só ideologia, ela se converte em materialidade. Então alguém poderia perguntar, mas como é que essa ideologia se converte de fato em materialidade? Quais são os desdobramentos concretos dessa ideologia burguesa, né? Que prega o modelo, o núcleo familiar burguês, de homem, mulher e filhos. Se a gente parar para pensar aqui, poderíamos dar o exemplo da população LGBT, né? Da comunidade LGBT, que sofre horrores para ser absorvida no mundo do trabalho, e quando é absorvido também é vítima de piadinhas, de risadola, de olhares, né? Então tudo isso se dá porque essas pessoas se relacionam de maneira diferente do núcleo familiar burguês, do que é socialmente imposto, né? E quem é que tem poder para institucionalizar, né, essa cultura, para institucionalizar esses valores, para institucionalizar essa ideologia? O Estado. A quem serve o Estado? As classes dominantes.
Então, gente, vocês querendo ou não, vocês se estapeando ou não, vocês me xingando ou não, a monogamia continua sendo um dos sustentáculos ideológicos da concepção burguesa de família. É um modelo a ser seguido para manter em funcionamento as engrenagens do capital. Ponto. Então, não me interessa aqui a forma que as pessoas se relacionam, não sou fiscal de relacionamento alheio. Então, não tô nem aí, né? Tô, na verdade, muito atarefado. Na verdade, eu tô correndo doida para dar conta das minhas demandas. Preciso terminar as notas da minha dissertação. Tô correndo doida aqui com a minha família, né? Para cuidar dos meus filhos, que são fruto de um relacionamento monogâmico que já dura quase 7 anos. Então, eu não sou não monogâmica política, né? Eu não faço ativismo pela não monogamia, porque para mim isso não faz sentido. Na verdade, não importa na minha concepção, que não é só minha concepção, eu estou escorada, estou ancorada em gigantes, né? Como Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, Alexandre Kollontai e muitos outros e outras, para dizer que não importa o modelo de relacionamento que a gente viva na sociedade capitalista, o problema é o capital, né? Porque você não consegue ter relações livres num sistema de produção que oprime, que explora, que domina e que impede que a gente se desenvolva livremente e desenvolva nossas inclinações, enfim, não tem como. Essa é a questão que eu acho que fica evidente aqui, né? Então não tem como você ser comunista e defender a monogamia por princípio. É bem diferente de ser monogâmico. Isso tem nada a ver. Você pode ser monogâmico, não monogâmico, nada vai interferir na estrutura de produção, né? Não é a nossa forma de se relacionar que vai mudar as estruturas de produção, né? Mas uma coisa tem sim muita relação com a outra. E aí eu queria muito, gente, responder às pessoas me xingando e tudo mais, algumas, né? Mas eu sei como a internet funciona, eu sei que eu também coloquei a parada lá de maneira muito porca. E é isso. Então não vou responder essas pessoas, né? Porque foram muitas, elas nem me conhecem, eu não conheço elas. E são apenas letrinhas na tela, né? Quando eu saio da internet e aquilo ali some, pra mim tá de boa. O que eu vou responder aqui são aqueles famosinhos influencers metidos a comunista de Twitter que fica o dia todo procurando pauta para discutir na internet enquanto julga os outros por aquilo que eles mesmos fazem. Então vou ler aqui alguns e inclusive vou expor, né? Porque já que eles falaram, tá lá aberto, tá público, tanto o meu post como os deles. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Aqui, essa daqui, essa bonita. Falou aqui, gente, quanta besteira. Monogamia ou não, é uma forma de relacionamento que não se relaciona necessariamente com conteúdo. Tem muito relacionamento aberto, bosta e opressor. Querem transformar os comunistas em uma seita com carteirinha. Eu, hein? Pois é, linda, foi isso que eu acabei de dizer aqui, que pra mim tinha ficado pelo menos implícito, né, para uma pessoa que parece conhecer a discussão, né? Mas como eu disse, né, esse post também testou os índices de analfabetismo funcional entre essa população e aí a gente pode ver que a Mona ali, eu acho que ela confundiu, porque em nenhum momento eu disse que a gente deveria ser monogâmico ou não monogâmico para ser comunista, né? E aí eu não sei de que maneira isso pode se tornar uma identidade. Eu vi muitas pessoas falando disso e fiquei pensando, meu Deus do céu, como assim? Como essas pessoas chegaram a essa conclusão? Também não sei. E aí, vamos seguir aqui, que teve mais tweet de famosinho. Felizmente, gente, eu não posso responder todos, né? Porque eu não vi todos. Infelizmente, eu não tenho como passar meu dia olhando mais de não sei quantas mil replis. Não vou. Eu vi, assim, uns que passaram na TL, umas pessoas me mandaram. Inclusive, se vocês puderem me mandar os mais famosinhos, né? Porque os famosinhos, eles se aproveitam, né? Pra fazer fama, mais fama ainda, pra dizer que são moralmente superiores e por aí vai. E aí, outra que respondeu com um tweet, né? Monogamia não é amor, é posse, foi uma invenção liberal capitalista do... Brother, não adianta me explicar a teoria marxista. Tu não vai comer minha esposa, não. Pra mim, só mostra que vocês são bem mais rasos do que mostram ser, né? Tanta gente criticando porque foi uma coisa rápida ali que eu escrevi, não tem profundidade e tudo mais, mas vocês entendem a questão da monogamia só como questão de comer gente, de comer esposa, de dar marido para os outros comer, para os outros... Gente, pelo amor de Deus, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, né? Para tentar dar um pouco mais de profundidade à discussão e mostrar que esse tipo de percepção sobre monogamia, não monogamia, é muito raso. É muito raso, muito rasíssimo.
é um pires. Porque você acreditar que esse debate, que envolve várias questões, né? Reprodução social, economia do cuidado, dupla jornada de trabalho, implicações na vida das mulheres, acabam reduzindo a comer namorada dos outros. Quando na verdade não tem nada a ver com isso, pelo menos não na minha perspectiva e não na perspectiva de uma pessoa que leva o debate a sério. Eu acredito nisso. Vamos lá. Aí teve outra aqui, essa daqui foi uma pérola. Por isso que parei de levar essa bolha a sério. Marco temporal acontecendo aí e vocês ainda pautando a não monogamia. Ai, minha gente, sinceramente eu não sei nem por onde começar. Sinceramente eu não sei de onde essas pessoas tiram que um debate viabiliza o outro ou que é menos importante, enfim, não sei de onde é que vocês tiram isso. Mas o fato é que, vou ficar me justificando, mas todo mundo que me acompanha, inclusive nas redes sociais, vê, né, que eu faço um corre tremendo lá na minha quebrada, né? Eu nunca vi, quando eu posto, né, as campanhas para a gente fazer as atividades, para levantar fundos, para botar as coisas para frente. Nunca vi nenhum desses famosinhos dar nenhum RT, né, que é para dar uma incentivada, uma ajudada, para dar uma compartilhada. Enfim, nunca vi. Se não for eu, minha companheira Sara e as companheiras da própria comunidade, né, que corre atrás de doação, que vai na casa de um, vai na casa de outro, para organizar reunião, organizar sopão, organizar atividade com as crianças. Se não for a gente, não é vocês, tá ligado? Não é. E toda vez que eu posto alguma coisa aqui, postei também um texto sobre o teto de gastos, não vi esse engajamento todinho que você aí, que tá falando que é uma discussão, ai, não sei por que vocês estão discutindo isso, e dando moral para a discussão, porque esse povo é assim, eles criticam, né? Eles são moralmente superiores. Ah, não acredito que esse povo fala isso, fala aquilo, fazem a mesma coisa. Então esse povo fala isso pra quê? Se eles próprios não fazem nada, né? Porque eu queria saber o que é que essa mona faz de tão avassalador pra dizer que a gente... Mulher, me poupa. Vamos aqui no último, que eu não vou deixar esses famosinhos querer passar por cima de mim, não, pô. Vocês aí podem até me massacrar, que eu não tô nem aí, não conheço a cara de vocês. Agora vocês, que eu vejo direto na TL, lacrando, né, querendo se crescer em cima dos outros, pagando imoralmente superior, então, meu filho, vai ter que escutar. Aqui é a última, acho que essa é a última, né? Ela falou assim: as pessoas acham que estão determinando um dogmatismo para ser verdadeiramente comunista, como essas falas, mas só estão afastando as pessoas de se entender ou apoiarem o comunismo. Ah, meu Deus! Eu tô passada que a responsabilidade do comunismo, né, não atingir as massas, é minha, individualmente minha. Não entendo, muitas pessoas também falaram sobre isso. Ah, isso afasta o trabalhador. Você está afastando o trabalhador. Fala isso para o trabalhador para ver se ele vai apoiar o comunismo. Ah, gente, então quer dizer que a gente tem que fazer o nosso trabalho, né, de convencimento ideológico, de luta aí, de luta política, a gente tem que fazer através da mentira? A gente não pode se afirmar enquanto comunistas, a gente tem que se esconder. Não, a gente tem que falar de comunismo escondido, que é para as pessoas, o trabalhador não se assustar. Que porra de trabalhador é esse, minha gente? Surgiram tantas Donas Maria, seu José, seu João, lá da periferia, não sei o quê. Engraçado que vocês acham que o trabalhador é assim, uma entidade abstrata, né? Que eu não sei como, porque eu sou o quê, porra? Sou o quê? Estudante pobre, fodida, não tenho bolsa, tô terminando uma merda de um mestrado. Aos trancos e barrancos, pari, de tão estressada que eu fiquei na semana da defesa. Sou o quê? Não sou trabalhadora, não? Porque eu acho que essa concepção de classe trabalhadora de vocês ficou presa ali no século XIX, né? O capital, ele se desenvolveu a estrutura produtiva, a forma de absorver a mão de obra nessa estrutura produtiva. Existem várias maneiras de ser trabalhador. Hoje em dia, nunca existiu tanta gente trabalhando no mundo como hoje, dependendo do trabalho para sobreviver. Então, como é que você me diz? Ai, o trabalhador. Ah, vai pra merda. Tchau. É isso. E acabou a história. Se outros famosinhos falarem as coisas aí, vocês me mandam, que eu vou responder. Esses aí eu faço questão. Beleza? É isso, gente. Fim de papo. E não dá pra ser comunista e defender monogamia por princípio. Afirmo e digo.